Queridos amigos, bondosos irmãos e irmãs do Ideal Espírita Cristão, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para realizarmos o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. O nosso temário da noite hoje, obsessão. Obsessões e psicopatologias. Nós vamos, nesse momento, endereçar aquele abraço a todos os nossos ouvintes, teleouvintes. E nós escolhemos, até em face ao seminário que a gente vem realizando em torno da temática obsessão, nós temos um trabalho que a gente guarda há muito tempo, com muito carinho, que foi desenvolvido pela confrade espírita Marlene Rossi Severino Nobre, desencarnada há alguns meses, companheira valorosa que deixou um contributo muito valioso no que remonta aos aspectos científicos da doutrina espírita, vindo a ser, inclusive, presidente da Associação Médica Brasileira. Marlene Nobre, então, desenvolveu um trabalho em torno da obsessão, que ela deu a temática obsessões e psicopatologias. E a gente vai explorar alguns pontos dentro do desenvolvimento didático que ela apresentou. Então, desculpem o início do nosso trabalho, está sendo uma introdução, porque é necessário que a gente possa ir compartilhando com vocês como que o trabalho está sendo diligenciado, quais são as nossas inspirações, o que vem do alto, quais são os nossos desejos e também dos objetivos que efetivamente promovem esse nosso encontro. Porque além de estarmos sendo veículos, ou instrumentos para que a mensagem da doutrina seja levada para o seu coração, você que é um ouvinte, um teleouvinte hoje tão assíduo e dedicado, nós também sabemos que esse trabalho tem um cunho terapêutico. Ele também objetiva atendimento espiritual à distância. Nós aqui fazemos as nossas preces, fazemos as nossas irradiações, e eu não tenho dúvida, pela experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, que essa didática favorece a um trabalho de saneamento espiritual a muitos lares, a muitos corações. Porque quando nós estamos procurando focar a nossa mente, refletindo o que dimana do alto, por certo nós estamos, além de fazer um saneamento pessoal, íntimo, também criamos toda uma epopeia de atendimento, de cuidado, de atendimento àqueles corações que estão conosco, do plano físico e do plano espiritual. Então sempre nós estaremos falando sobre mediunidade, estaremos falando sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, como também estaremos, nesse espaço de alguma sorte, falando sobre as obsessões que efetivamente define um processo patológico que requer cuidado, e para que a gente tenha cuidado, nós precisamos de nos conscientizar do que remonta o peso que é este assunto, que foi, de uma forma tão exuberante, esclarecido pelo nosso Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e com o passar do tempo foi sendo dinamizado por aqueles que, sintonizados com o pensamento do alto, trouxeram aspectos extremamente didáticos para o nosso entendimento. Para iniciar o trabalho, que por certo demandará várias semanas de estudo e reflexão, eu gostaria de pedir a vocês a permissão de fazer uma leitura introdutória, para que a gente possa depois iniciar o trabalho do estudo dirigido, que, conforme nós sempre afirmamos aqui, e graças a Deus você, ouvinte, tem compreendido as nossas intenções, que é estimular, promover, de alguma forma orientar, para que esses estudos sejam levados para as casas espíritas.
para que esse trabalho de reflexão conjunta seja instituído, inclusive nos nossos lares, com os nossos familiares, dando o caráter de um estudo sério da doutrina espírita. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, caracteriza o estudo sério não pela nossa condição de ficar sisudo, todo mundo cheio daquelas posturas ortodoxas, religiosas, tradicionais. Não. Estudo sério, ele se caracteriza pela continuidade que se lhe dá, pela permanência, pela itinerância, pela perseverança, pelo cuidado, pela fidelidade, pela disciplina, pela alegria, pelo prazer e, acima de tudo, pelo amor que nós vamos passando a ter pelo estudo doutrinário espírita, no nosso caso. Então a internet, como hoje nós estávamos debatendo com um amigo, ela está favorecendo a mudança de um processo educativo no nosso próprio contexto humano, social, educacional. Então, muitas práticas, muitos processos pragmáticos de ontem, metodologias, estão sendo revistas por esse processo de interatividade dos corações, inclusive à distância. Então nós temos que fazer que o trabalho seja sempre um trabalho, como define um amigo meu aqui de Belo Horizonte, ele é músico. Ele fala sobre embora não tenha tanto a ver com a música, mas ele diz que o trabalho tem que ser palatável, ele tem que ser agradável ao paladar, né? Mas também à audição, à visão, todas as nossas percepções espirituais. Então eu vou pedir vocês a permissão para fazer uma leitura, porque é a própria introdução que a nossa companheira Marlene Nobre, hoje no mundo espiritual, legou para a comunidade espírita. E que Deus, inclusive, a abençoe nesse momento, que ela possa receber o nosso carinho, o nosso respeito, por ter, inclusive, nos oferecido essa pérola. Ela assim deixou registrada. Emmanuel, no prefácio do livro Mediunidade e Sintonia, dá um outro enfoque para o ditado popular. Dizei-me com quem andas e te direi quem és. O mentor de Chico Xavier lembra que os nossos pensamentos ditam nossa conduta. Amealhamos companhias, através das quais somos conhecidos, principalmente por observadores do mundo espiritual. Para a doutrina espírita, o estudo do pensamento é fundamental. Pensar é criar. Antes de continuar, Emmanuel, certa feita, assim ensinou para Chico Xavier, com relação a esse adágio de dizei-me com quem andas e te direi quem és. Ele disse assim: me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Para trazer a responsabilidade, inclusive, para nós. Olha que interessante. Então, continuando. O pensamento é fundamental. Pensar é criar. Portanto, o ato de pensar está relacionado diretamente à nossa origem espiritual. Como bem lembrou o físico William Barrett. Ou melhor, abre aspas. A criação não é mais do que o pensamento divino exteriorizado. E desse atributo divino nós partilhamos muito limitadamente, como parcelas de inteligência infinita. André Luiz sustenta a mesma ideia. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse pensamento divino,
vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental, em que os poderes do espírito se manifestam. Essa citação de André Luiz está no Mecanismo da Mediunidade, na página 40. André Luiz sustenta a mesma ideia, não é isso? Ficou claro esse ponto. O hausto do todo sábio banha tudo quanto existe. E nós, como nossa força mental deficitária, somos apenas capazes de influir, positiva ou negativamente, ainda que de forma restrita, neste vasto oceano de energias desconhecidas. A partir de 1868, formulou-se a teoria das supercordas, através da qual procura-se a unificação da física quântica com a gravitacional, entreabrindo-se a possibilidade de existências de N dimensões no universo. Vou fazer um adendo. Há muitas moradas na casa do Pai, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Versículo 1 do capítulo 14 de João. Vou continuar a leitura. Entre as cordas, a estável corresponderia ao elemento primordial, conceito muito próximo do fluido cósmico primitivo, revelado pelos espíritos a Allan Kardec, ou do plasma divino na designação atualizada de André Luiz. A partir da década de 80, Andrei Linde, astrofísico russo, radicado nos Estados Unidos, formulando a teoria dos universos inflacionários, utiliza o conceito sopa de plasma para indicar o elemento do qual o universo é formado. Aquele estado onde não existem átomos, nem elétrons, nem galáxias. Segundo as revelações dos espíritos superiores feitas no século XIX a Allan Kardec, e em nossos dias, através de Chico Xavier, o pensamento é a grande força unificadora de todas as outras que compõem a natureza. Vou fazer um adendo. Hermes, no Egito, fundamentando o esoterismo, não é? O esoterismo com S, ou seja, o trabalho de iniciação, de estudo da filosofia espiritual, é diferente do esoterismo com X. Com S, a profundidade. Com X, é para fora, é para o povo. Hermes classifica o universo como um todo mental. Tudo é mente no universo. Observem bem como que os assuntos vão se intercambiando. Então, André Luiz apresenta o pensamento como a grande força unificadora de todas as outras que compõem a natureza. Faço um adendo. Na questão 1008 do Livro dos Espíritos, há uma página, um texto de Paulo de Tarso, falando sobre que tudo do universo gravita em torno da unidade divina. É o pensamento divino. Olha que interessante. Ou seja, unifica tudo. Todas as coisas estão unificadas em Deus. O sofrimento, abrindo parênteses, está na razão direta do afastamento da harmonia do universo. Não vamos abrir para não perder o contexto. Temos, assim, a possibilidade de co-criar. Co-criar, possibilidade. Moldando o fluido cósmico universal
ou plasma divino com a nossa força mental. Realizamos esse processo através das ideoplastias. Para o médico e pesquisador Gustave Gillet, ideoplastia é a moldagem da matéria viva, feita pela ideia. E a André Luiz define com clareza: a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Assim, através destes seres, produzidos por nós mesmos, coagulados a partir dos nossos pensamentos, influímos nesse vasto oceano de forças que nos rodeiam. Um adendo. Por isso, nós vamos entendendo o que a espiritualidade apresentou para Kardec, que o espírito não é criador. Nós somos co-criadores. Na realidade, nós não criamos nada. Nós desenvolvemos o psiquismo, a inteligência, que efetivamente se expressa em pensamento, palavras e atitudes, mas vamos partir da base, o pensamento. O pensamento é que dá forma. O pensamento é que influi. Dá forma no sentido de, através da força mental, utilizamos a matéria essencial e damos forma para ela. E ela passa a ser um ser. Olha o que o André Luiz está definindo. Um ser. Pensamento, forma, ser. Então, quando se forma um ser, né, esse pensamento como vibrátil, olha que interessante. Ele é a luz que sai da condição de estar coagulada, a energia coagulada, e passa a ser uma luz que irradia, promovendo a vida. Olha que interessante. Então, com isso, nós vamos entender por que Emmanuel define a nossa mente como um espelho que reflete. O espelho não cria, o espelho não inventa, o espelho reflete o que já existe. Portanto, tudo está em Deus, começa em Deus e volta para Deus, a partir do nosso intercâmbio na própria caminhada evolutiva. Ou seja, esse intercâmbio que eu, você, nós vamos promovendo uns para com os outros, está tudo dentro de um grande hausto, de um grande envolvimento que é a própria natureza a expressar o pensamento de Deus. O assunto é complexo, a gente tem que ir devagar. Então, continuando a introdução. Temos, assim, a possibilidade de co-criar, moldando o fluido cósmico universal ou o plasma divino com a nossa força mental. Realizamos esse processo através das ideoplastias. Por isso é que quando a gente está fazendo uma prece aqui, geralmente a gente costuma dizer assim, vamos pensar num riacho, vamos pensar numa cachoeira, vamos pensar no mar. Naquele momento em que a gente está fazendo essa indução, todos nós estaremos mobilizando os nossos recursos, não é, íntimos, para operacionar pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, o plasma divino, a matéria primeira. E com isso nós vamos como que arquitetando o nosso próprio universo e estabelecendo a caminhada que iremos empreender nessa morada, ou nestas moradas, porque são muitas,
porque muitas são as nossas cocriações. E no movimento em que nós vamos caminhando nestas cocriações, que refletem o que já existe na natureza, a gente tende um dia a não operacionalizar apenas lá fora, mas acima de tudo, vamos dizer assim, nos engrandecer intimamente pela vivência, para que nós nos tornemos Cristos, para que nós nos tornemos unificados com o Criador, com o Senhor. E todas as nossas elaborações mentais estarão em sintonia plena com o concerto da natureza. Vocês desculpem, o assunto requer cuidado, ele se faz filosófico, mas nós temos que trazer para o nosso dia a dia para que ele fique inteligível. Então a ideia é um ser organizado por nosso espírito, que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Eu pergunto para vocês que estão nos acompanhando no chat, o assunto está árido? Está complexo? Está difícil para entender? Ou nós podemos continuar? Peço que se manifestem, por favor. Enquanto vocês elaboram, eu vou continuar a leitura. Ernesto Bozano, citando outros autores, lembra que o corpo mental, o corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo. Corpo mental. Não é? Ou seja, nós temos o corpo causal, que nós vamos dizer assim, é o primeiro corpo do espírito, é a base. Mas depois nós temos o corpo mental. Para citar, por exemplo, os nossos amigos orientais, eles estudam os corpos, o que para nós espíritas, Kardec formulou como perispírito. E que este perispírito ele tem, vamos dizer assim, subdivisões, que alguns o tratam como 7 subdivisões. Então o André Luiz entra apenas em duas dessas subdivisões. Ele fala do corpo causal e do corpo mental. Não é? Do corpo mental. No caso, o corpo mental, vamos dizer assim, é efetivamente o que vai estabelecer a nossa própria condição para se manifestar. É do corpo mental que se constrói o perispírito, que, no caso, o modelador, o psicossoma, aquele que vai ser o modelador do nosso corpo físico. Então, Bozano está dizendo o seguinte, que o corpo mental, graças ao impulso do pensamento, do seu pensamento, ele exterioriza uma fração dele mesmo. Vemos assim que os mecanismos das ideoplastias, em sua origem, envolvem o outro corpo espiritual, o corpo mental. Por isso é que o que se cria, o pensamento que dá forma, André Luiz trata como um ser, pensamento ser, porque as imagens que são elaboradas pelo seu pensamento, na realidade, refletem, retratam parcelas do seu co-criador, daquele que as elaborou. Então eu posso aqui chamar o Daniel, chamar o Tobias, chamar Ivadir, lá de São José do Rio Preto, grande Ivadir,
podemos convidá-los. E aí eu vou falar assim: mentalizem vocês uma casa. Uma casa no sopé de uma montanha. Todo mundo aqui já vislumbrou uma casa lá na montanha. Se um clarividente for observar a casa que cada um aqui elaborou, e esse clarividente fosse, vamos dizer assim, tivesse uma mediunidade assim muito ostensiva, clara, ajuizada, equilibrada, evangelizada, que é difícil encontrar. Difícil encontrar. Mas esse clarividente, ele vai dizer assim: estou vendo a casa que foi elaborada pelo Manuel Nogueira. Olha, a casa do Manuel é uma casa de madeira. Aí ele vai falar assim que a casa do Idenil, lá de Jundiaí, é uma casa de concreto. Mas aí ele pode falar que a casa do Marcos, ou da Miriam, lá do Rio Grande do Sul, é uma casa que é uma construção antiga. Ele pode falar que a casa da Sheila tem, dentre tantas coisas, tem jardim, né? Ela cultiva, por exemplo, a Sheila cultiva uma flor na janela. Aí ele pode dizer que o Elton aí, grande Elton, transfira um grande abraço lá para o Valdir, para a Yara, para nós, Elton. A casa do Elton, ela é uma casa de palha. Mas o interessante é porque ele vê que é uma palha dourada. E que esse dourado da casa de palha passa para ele, por exemplo, expressões de harmonia. Como, por exemplo, a casa lá do Itamirim, isso mesmo, do Itamirã, passa evangelho. Aí ele pode falar que a casa do Bellini passa sofisticação. Aí ele pode dizer que alguém aqui não pensou numa casa, pensou numa cabana. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que cada um de nós vamos construir uma casa e vamos dar vida para essa casa, de acordo com o nosso estado íntimo. E é muito interessante que o pensamento como um ser, ele é sustentado por nós. Nós damos vida. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver o que eu posso citar. Tá legal. Chegou aqui para mim agora o exemplo da cidade de Nosso Lar. Quando a gente estuda o livro Nosso Lar, porque livro Nosso Lar não dá para ler mais, né? E olha, vou dar uma dica. Estudar o livro Nosso Lar em grupo é sensacional. Você coloca a codificação de um lado e o evangelho do outro. Aí, olha, é estudo para, como diz aqui em Minas, para metro. Né? Então, Nosso Lar é uma cidade espiritual, né? Que começou como uma colônia, se transformou, se agigantou, e ela é sustentada mentalmente pelos seus arquitetos. O que você depreende com isso? Que esses arquitetos, eles não ficam assim o tempo todo mentalizando para que nosso lar continue com paredes sólidas. Não. Eles já estão numa condição espiritual tão interessante que eles a sustentam, mantendo as suas dinâmicas, as suas atividades. E possivelmente utilizam até alguns equipamentos, ou equipamentos ultra sofisticados que mantêm o plano magnético da cidade, como se fosse uma estação energética. Mas nós podemos dizer o seguinte, que quando o nosso lar cumprir o seu papel dentro do próprio planejamento do mundo espiritual, esses arquitetos, esses
esses espíritos que sustentam a cidade vão simplesmente deixar de alimentá-la. O que vai acontecer com essa cidade? Ela vai desaparecer, ela vai pulverizar-se. E as energias mentais que hoje dão vida para essa cidade passarão a ser utilizadas em outras frentes. Deu aí? Tá claro, Cleusa? Não é? Tá dando para acompanhar? Eu volto a perguntar agora para o Tobias. Tobias, posso continuar? Não se acanhe. Podemos interromper aqui e voltar ao assunto. Porque é muito importante a gente entender esse mecanismo para que a gente possa prestar atenção, né? Para que a gente possa verificar quais são os pensamentos, os sentimentos, as emoções que estão sendo, não é, favorecidas, alimentadas, irrigadas, sustentadas pelo fulcro irradiador da nossa mente. Não é? Irradiador no sentido do pensamento que dá forma. Muito interessante, eu estava... Como é que, pra vocês terem ideia como é que é a vida, né? Tobias, vamos devagar. Mas assim, eu estava hoje levando meu filho para o hospital. Ele viveu um procedimento que eu brinquei com o médico, que foi uma arte marcial futebolística, né? Porque dentro de uma jogada que ele realizou lá na escolinha dele lá, ele torceu o tornozelo, né? Aí chegou aqui, né, aí fomos levar para o hospital. E no caminho, foi muito interessante porque a gente estava ouvindo uma rádio local, FM, e houve uma propaganda, e nessa propaganda um comentário de um membro da rádio falando sobre a importância da gente verificar o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está assistindo em termos de programação, de televisão, de internet, o que efetivamente nós estamos abrindo para conversar no dia a dia, enfim. Porque tudo que a gente recebe, efetivamente, vai despertar em nós sentimentos, emoções, pensamentos. Não é? Então, aí ele foi falando sobre a importância de ler um bom livro, de assistir um filme que possa edificar, dentro de um conceito extremamente pedagógico, educativo, mas sem nenhum aprofundamento. Depois que passou a propaganda, eu disse para o meu filho, pois é, por isso é que nós temos que termos muito cuidado, porque tudo que ele falou é extremamente importante. Aí meu filho falou assim, pai, mas ele falou o óbvio. Ele falou assim, ok, ele falou o que todos nós sabemos, mas faltou um ingrediente para ele colocar, para que ele possa colocar, que ele pudesse colocar, não é? Ele qual? O componente espiritual. Porque, de acordo com todas as induções, o que vem de fora para dentro, e que vai promover repercussões, reações nossas, na dinâmica do pensamento, da emoção, do sentimento, efetivamente vai se criar painéis. Esses painéis, dependendo do que você investir no conteúdo de elaboração, você vai criar quadros vivos em torno de ti. Então, o que a Marlene colocou de uma forma muito importante aqui desde o início. Ela iniciou trazendo Emmanuel num sistema muito prático de vida, pegando um adágio popular. Dizei-me com quem andas e te direi quem és. Ou melhor, me direis quem és, que eu direi com quem tu andas. E aqui então, a definir que os painéis que nós vamos elaborando em torno de nós, em torno da nossa realidade, esses painéis, como seres, pensamentos, seres, eles vão ser pulsáteis, vibráteis. E dentro do magnetismo específico
da coloração definida, do som, do tom, da qualidade, enfim, do gênero, nós iremos, por consequência, receber as ressonâncias afins, as sintonias que vão sendo estabelecidas dentro da própria dinâmica da associação na qual nós vivemos como um regime espiritual, regime de vida espiritual. Então, o seu pensamento, ele passa a ser, então, a partir desse entendimento nosso, o seu pensamento efetivamente é a base da sua vida mental. Né? Então, o seu universo mental, ele é sustentado. Qual é o grande movimento que Jesus oferece dentro do processo da evolução de todos nós? Jesus, como irmão maior, ele nos acolhe como espíritos em aprendizado. Ele nos oferece revelações. Revelações são, vamos dizer assim, é uma metodologia que emprega uma pedagogia. Metodologia é o caminho que se projeta para atingir um fim. Pedagogia é a maneira de percorrer esse caminho, ok? Então, ele nos oferece uma metodologia evolucional dentro de uma dinâmica que ele é responsável, que é o nosso planeta Terra, ok? Então, ele nos acolhe. Somos ovelhas que precisamos de pastores. No caso, o pastor. Esse pastor apresenta um projeto e diz para nós que ao longo desse caminho, porque ele é o caminho, a metodologia é ele. Ele vai nos dar, então, elementos para que o processo pedagógico, que é a maneira de percorrer o caminho, seja por nós assumida. Sendo por nós realizada, nós, então, estaremos assumindo responsabilidades importantíssimas para conosco mesmo e para o próprio procedimento que envolve a caminhada de todos aqueles que estão no empreendimento. Então, hoje, o grupo que você, que eu, todos nós estamos inseridos, ele é um grupo que vem se consolidando há muito tempo. Por quê? Através das nossas escolhas, do padrão de vida, dos painéis que nós vamos construindo, os espíritos que estão na mesma dimensão vão como que coparticipando para sustentarmos a nossa cidadela, ou a cidadela de muitos. Carlos Alberto, aonde que você quer chegar? Vamos lá. Eu quero chegar na seguinte condição, de refletirmos sobre essa matéria mental. Essa matéria mental com as quais influímos no meio ambiente. São as nossas ideoplastias. Mas ainda é necessário a gente observar um fator físico, que eu vou trazer agora como leitura ou continuação desta introdução. Temos informações também do papel da glândula pineal. Vamos com calma. Papel da glândula pineal. Não apenas banhando todas as células orgânicas, com o teor específico dos nossos pensamentos. Bom, então, nós já aprendemos com a ciência que a glândula pineal banha, ela banha todas as células orgânicas, com o teor específico dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, além de exteriorizarem, além de sustentarem as nossas ideoplastias, tem também um efeito
na nossa própria estrutura orgânica, porque vai banhar as nossas células. Se é um pensamento positivo, você vai irrigá-las com a água lustral do Evangelho, que é amor em operação. Se são pensamentos destrutivos, nós estaremos como que fazendo um movimento contra a luz. Nós estaremos sendo opositores para que as nossas células sejam banhadas com a água purificada. Da mesma sorte que estaremos dentro dos painéis que nós vamos elaborando lá fora, estabelecendo sombra por onde passamos. Vamos com calma. Então, continuando. A pineal, a glândula, não apenas banhando todas as células orgânicas, com o teor específico dos nossos pensamentos, vírgula, mas, vírgula, igualmente, exteriorizando as nossas ideoplastias nas correntes contínuas de matéria mental, com as quais influímos no meio ambiente. Mais ainda, a pineal, em sua função de glândula da mediunidade, é capaz de traduzir os pensamentos dos espíritos com os quais estamos associados. Não se preocupe, hoje nós estamos fazendo apenas a introdução, teremos muitas semanas pela frente. Mas rapidamente, o que o autor aqui está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que além dessa responsabilidade com as nossas células, mas também quando a gente fala em ideoplastia, ou quadros mentais que nós vamos exteriorizando, estes quadros, eles influem nas correntes contínuas de matéria mental. Correntes contínuas de matéria mental. O que nós podemos trazer para vocês? Correntes contínuas de matéria mental. Nós estudando o médium, o filósofo, o espírito de alta envergadura, o seu pensamento, a sua obra, que foi Leon Denis. Leon Denis traz reflexões, apoiados em outros estudos também, da Terra e do mundo espiritual, aonde ele fala sobre as neures, ou neures, depende como se pronuncia, ou queira pronunciar. O que são as neures? São correntes contínuas de matéria mental. Correntes mentais. Então, no nosso planeta Terra, se nós temos, não é, se podemos assim dizer, se nós temos os feixes nervosos no nosso corpo físico, nós temos os feixes geológicos nas camadas profundas da Terra, nós temos também esses feixes, estas correntes que estão, vamos dizer assim, circunenvolvendo e sustentando o nosso planeta. São correntes contínuas de matéria mental. E afirma Leon Denis, no livro O Gênio Céltico, se não me engano, como ele aborda de uma forma interessante também, no livro No Invisível, ele afirma que
No nosso planeta, nós temos algumas regiões que possuem, vamos dizer assim, como se fosse subestações que refletem, que sustentam estes feixes nervosos ou esses feixes de pensamento. Então, isso inclusive explica o que alguns místicos abordam de uma forma muito superficial. Por exemplo, o indivíduo esteve visitando uma região do planeta. Vamos pegar aqui um símbolo, tá? Isso é só uma referência para a gente tentar desenvolver o raciocínio. Nós vamos encontrar, por exemplo, um magnetismo extraordinário na região do Nilo. Quem já foi ao Egito, esteve nas pirâmides, por exemplo, de Quéops, Gizé, Nefrém, foi no Vale dos Reis, né? conheceu a câmara mortuária de Hatshepsut, e aí vai. Nós vamos encontrar nessas regiões um magnetismo fenomenal. Fenomenal. Não foi à toa que ali foram construídas pirâmides e que a civilização mais evoluída que esteve no planeta ali se erradicou. Como, por exemplo, existem regiões extraordinárias. Nós podemos rapidamente falar da Cordilheira, nós podemos citar alguns pontos da Europa, mas se vocês me permitem, até para a gente tentar deslindar um pouquinho da questão mística, mas, por exemplo, a região de Éfeso, a região das igrejas que se projetaram dentro do cristianismo primitivo. Por que não falarmos de Jerusalém? Por que não falar da região que Jesus vivenciou em Cafarnaum, na Galileia, no Tiberíades? Aí alguém vai falar assim, então porque foi Jesus que passou por lá. Eu fui no Grau Máximo? Tá bom. Quem já conheceu a cidade de Assis? Já perambulou lá nas ruínas de São Remídio? Foi ali que Francisco de Assis viveu. Então aquela região está impregnada por Francisco de Assis. Isso é para a gente pensar. Eu não estou afirmando. Porque quem sou eu? Essas informações nem chegaram ainda na Terra. Mas nós podemos, ou poderíamos subentender que na realidade não foi a região que Francisco de Assis viveu que está impregnada de Francisco de Assis. Não. Ele viveu ali porque ali era uma base espiritual de um valor extraordinário. Se a gente for analisar em nível científico, ou de uma pseudociência que nós estamos ainda muito distante de compreender, tem muito mais lógica do que você partir para um campo em que se define uma projeção do espírito como aquele que imantou aquele ambiente. Embora aqui nós estamos estudando sobre a capacidade que os espíritos têm de modelar, de sustentar. Deu aí, gente? Mas, ou seja, o assunto ele requer mais cuidado, para que amanhã a gente não pense que ir lá na casa do Chico Xavier, a gente vai estar se envolvendo no hausto que projetou, no amor que impregnou aquela casa que veio de Chico Xavier. Deu aí? Porque a tendência nossa é essa.
E tem pessoas que chegam lá até choram. Ai, é um momento mágico. Estou vindo à casa do Chico Xavier. Foi aqui que ele viveu. Olha aqui a caminha dele. Aqui. Historicamente, é importantíssimo a gente valorizar. Mas daí a gente entrar no campo do sentimentalismo ou do misticismo, vai uma distância muito grande. É lógico que a sua casa tem a sua impregnação. Os objetos têm a sua imantação, não tenha dúvida. Mas vocês já pararam para pensar que aquela região é um fulcro de irradiação espiritual? E que por isso a base foi montada ali? O que favoreceu para que várias entidades, para não dizer centenas e centenas, que a gente não pode nem dimensionar, porque não temos essas informações, não temos esses dados e nem vai acrescentar muito. Alguns de vocês já teve o privilégio, a oportunidade de ir na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou, em Pedro Leopoldo? Meu Deus! Que lugar extraordinariamente superior. O sentimento que a gente tem com o conhecimento pouco que o Chico revelou, nós não temos dúvida de que ali tem um hospital espiritual, ali tem um campo, ali tem uma cidade propriamente dita, que envolve, que protege, que imanta toda aquela região. E diga-se de passagem, eu queria até dizer para vocês, que tanto Uberaba quanto Pedro Leopoldo não são mais Pedro Leopoldo e Uberaba dos tempos do Chico. As coisas modificaram. Agora, a ambiência espiritual naqueles núcleos é a mesma. Porque o fulcro de irradiação, olha para vocês verem, as correntes específicas de matéria mental que por lá dimanam, favorece inclusive para que em torno delas ou desses pontos de radiação se estabelecesse uma dificuldade muito séria e espíritos das mais variadas condições estão sendo tratados ali naquela base. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje eu estava passeando de ônibus, é raro, eu tenho muita saudade de andar de ônibus, eu estava no ônibus, voltando para casa pela manhã, eu vi um painel de uma festividade que vai ter, inclusive em Pedro Leopoldo. E naquele momento me veio assim claramente esse ponto que agora estou desenvolvendo com vocês. Uma festa para os jovens e a gente fica imaginando o que ali acontecerá. Dentro dos planos de necessidade dos homens encarnados na atualidade do mundo. Nesse momento de transições, num instante de definições. A minha querida Rita, oi Rita, de Juiz de Fora, que bom que você está aqui, Rita. Rita disse assim, creio que Sacramento de Eurípides e Barçanufo também tem essa vibração. Minha amiga, eu queria te dizer que o Triângulo Mineiro, e não é à toa que é um triângulo. Tá? Não estou sendo místico aqui, não. Nós estamos tentando aprofundar na ciência dos místicos. E a doutrina espírita nos dá elementos para isso. Por isso que vocês não tenham dúvida que nós temos que mergulhar no pensamento dos grandes avatares da humanidade. Não é? Eu não venho aqui citar, eu não venho aqui falar de livros que a gente lê, porque não é o nosso objetivo. O nosso papel aqui é divulgar doutrina espírita. O nosso compromisso é com Allan Kardec. Mas Allan Kardec nos mostra, e nós temos várias
fontes de referência de Kardec, que ele mostra para nós a importância de nós debatermos os assuntos que a doutrina espírita tem condições de favorecer para o esclarecimento do homem em franco processo de evolução na Terra. Então, minha querida Jane, eu não sei se você está dizendo que nós falamos tudo, no sentido que a Jane é lá de Uberaba, né? Né, Jane? Querida amiga. Mas eu posso dizer com maior tranquilidade, porque nós já tivemos, confesso que eu não tenho autoridade para falar, porque eu não vivi em Uberaba, mas eu tive a oportunidade de ir várias vezes em Uberaba, obviamente sempre com passagens rápidas, mas nós conhecemos muitas das mais de 70 casas espíritas que existem em Uberaba. Tivemos o ensejo de ver a diferença muitas vezes que existem de uma casa para outra. Entendemos, inclusive, o próprio movimento espírita de Uberaba, que tem assim alguns aspectos, assim, um vínculo com as próprias tradições católicas, não é? E eis um grande desafio para os espíritas que trabalham na própria unificação do movimento espírita de Uberaba. Nós sabemos que o movimento espírita de Uberaba também tem muito daqueles ingredientes da mediunidade, do destaque de médiuns, enfim, aquele outro movimento que tem no Chico o próprio Cristo reencarnado, o próprio Jesus entre nós. Então existe uma variação muito intensa, porque são espíritos que reencarnaram, cada um trazendo um histórico espiritual muito valioso nas tradições religiosas de antes, e que receberam da espiritualidade a oportunidade de adentrarem no movimento espírita, com certeza envolvidos pelo próprio trabalho extraordinário que Chico Xavier foi o embaixador, que Chico Xavier foi um representante de um valor extraordinário, mas que nós precisamos sempre enaltecer o trabalho da equipe espiritual que tutelava Chico Xavier, não é? Que tutelaram Eurípides Barçanufo. E aí nós vamos até fazer uma reverência especial a Eurípides Barçanufo, que é um espírito que está assim muito à frente, que Chico Xavier tinha o maior respeito, porque ele conhecia, ele sabia do que se tratava, de quem se tratava Eurípides Barçanufo. Só que entre nós a gente quer fazer comparação, né? Quem é melhor, quem quer o mais, quem quer o menos. Isso não cabe. Agora, não tenhamos dúvida de que enquanto lá na época de Jesus, Eurípides Barçanufo já se apresentava como um cristão de ponta, muitos da equipe de Emmanuel, inclusive o próprio Chico Xavier, ainda lutava dentro dos mecanismos das próprias adequações em nível social, familiar, no próprio contexto de lidar com as paixões, com as suas questões humanas. Isso é muito importante, amigos, a gente entender, para que a gente não entre em meandros que são meras especulações, não é? E que nos distanciam de uma ciência que não pode ser ortodoxa, uma ciência que nós temos que enfrentar como aquela que nos dá elementos para que a gente vá para o laboratório da vida, para que a gente possa tirar as nossas próprias conclusões. E a sua conclusão não é uma verdade soberana, inquestionável. Cada um de nós estamos dentro de um projeto tão importante, tão sério, que é descobrir a realidade crística e não ficarmos perambulando como mariposas em torno dos fulcros, da luz do outro. Não, perceba, sinta a luz do seu benfeitor espiritual, daqueles que foram referências para a humanidade,
Vá visitar essas localidades que têm esses pontos que são tão valorosos, mas tudo isso no sentido de que você, como eu, todos nós, precisamos de estímulo para a nossa libertação, para a nossa iluminação espiritual. O tempo está caminhando. Ensina-nos André Luiz referindo-se à glândula pineal. Eu vou repetir esse trecho. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar. Comanda as forças subconscientes, sob a determinação direta da vontade. Essa é uma das propriedades da pineal, que age, na verdade, como uma lente concentradora e o tálamo como um prisma distribuidor. É uma lente concentradora. O que faz o tálamo? Um prisma distribuidor. Lente. Prisma. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Capítulo 5 de Mateus. Me perdoem, eu não me contenho. Eu vou ler a partir do versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não pode esconder a cidade. A cidade é produção. A cidade é o que você criou. Você não pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Lembra que eu falei da casa? Não fui eu que falei da casa. Agora eu vejo claramente que a casa já era o benfeitor que nos conectava aqui. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. A vontade coloca no velador. E dá luz a todos que estão na casa. A casa é o seu universo. A vontade projeta a luz. E todos que estão na casa, aqueles que estão na sua casa, tudo bem. Mas quem sabe a gente pode falar das virtudes que fazem luz, nos vícios, nos limites, na índole. Tudo isso está dentro de nós. Evangelho. Emmanuel nos ensina a trabalhar assim. É aqui. Nós temos que interpretar isso aqui dentro. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens lá de fora, das suas personalidades, do seu histórico espiritual, das suas vidas pregressas, das companhias indulgentes, dos companheiros espirituais.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras. Não que você tenha que sair para mostrar as suas boas obras, como a gente quer fazer. Tem pessoas se julgando iluminadas, missionárias. Sobem no pedestal, na tribuna, na capa das revistas, para se fazerem vistos. Não é isso. Vai cair amanhã. É da lei. Para que vejam boas obras e glorifiquem a quem? As pessoas. É isso que você está buscando? Que sua filha te reconheça? Que a sua mulher te enalteça? Que a sua namorada te obedeça? Que as boas obras possam glorificar a vosso Pai que está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. A vossa. Jamais a minha, Senhor. O pão dai-nos sempre. O pão do Espírito. A verdade que alimenta. A doutrina que auxilia. Que ensina, que consola, que desperta. Perdoa-nos, Senhor, por deixarmos de gravitar em torno da unidade, o teu legítimo, inviolável, inquestionável, imensurável amor. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não permita que o nosso espírito deixe de brilhar, encantar, acreditar, sonhar. Porque não somos os únicos a sonhar. Senhor, livra-nos do mal. Que a tua obra se agigante. Que o mundo se organize. Que os homens se entendam. Que a justiça se faça. Que a ciência se espiritualize. Que a religião cientifique-se, para que a caridade certifique a imponência do bem. Esse e outros mecanismos ainda desconhecidos da própria ciência, que se entreabrem como interessantes campos de pesquisa, constitui as vias de exteriorização de nossas ideias e de conexão do nosso mundo mental com outros espíritos.
querido amigo espírita, companheiro do ideal cristão, você católico, você protestante, os evangélicos, os bíblicos, nós espíritas somos evangélicos, todos nós somos irmãos. Você que adota a filosofia budista, os preceitos de Krishna, que estuda no candomblé, que ama na Umbanda, você que não acredita em religiões, mas que tem o bem como referencial, todos nós, homens de ciência, voluntariosos da política, da direção, operário, camponeses, motoristas, industriários, técnicos, empresários. Você que trabalhou a vida toda, hoje aposentado. Você que está no lar, a dona de casa, a secretária, a poetisa, a cantora, a artista das páginas luz. Você que tem na mediunidade a ferramenta e que tem Jesus no sentimento. Você, filho do Altíssimo, venha para o bem. Caminhe na direção do que o Senhor aponta, da porta estreita. Mas jamais se desconecte da voz do Senhor, que fala conosco pela nossa consciência. Você que está doente, sem esperança, desesperado, perdestes o filho, a família, o amor de tua vida. Você que está encantado com esse princípio de evolução que desperta claramente no teu íntimo. Todos nós, desiludidos ou felizes, contentes ou decepcionados, todos nós estamos sendo convidados para dar um passo adiante, certos que a evolução é obra de Deus. A felicidade é o prêmio, como a paz do bom combate. A caridade é a chave. Por isso, se idealizamos uma cidade cheia de esperanças, de realizações, nas tenacidades dos empreendimentos que vamos elegendo como meta, ouçamos a voz do Senhor, que aponta à eternidade como a meta que vai caracterizar o amor solene de Deus. Que os benfeitores espirituais nos envolvam, abençoe os nossos familiares, que o nosso querido Ismael, o guia espiritual do nosso país, a falange de Bezerra, de Menezes, de Emmanuel, de Eurípides Barçanufo, de tantos ceareiros como de Allan Kardec, de Franz Anton Mesmer, de John Henrique Pestalozzi, de todos estes trabalhadores, as servas de Maria,
aquelas que estão nos encantando na evangelização, nos falando de Jesus de uma forma tão especial, que todos eles possam estar conosco, para que estejamos juntos com o Cristo de Deus. Tenham todos uma linda noite e que, ao deixar o corpo físico, no momento do sono profundo, possamos nos despertar na Canaã que foi prometida aos nossos pais, os nossos ancestrais, a Jerusalém edificada, a cidade libertada pela consciência cósmica do Cristo. E assim, nos despedimos de todos, dizendo, como sempre, Ave, Ave, Ave Cristo Senhor. Tenham todos um futuro promissor. E nos despedimos, os amigos para sempre, endereçando um amplexo de muita fraternidade e um beijo sincero de amigos respeitosos, amigos de Jesus. Até o próximo programa, que assim seja.